Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, para conversar com o Tiago Silveira, ele que vai ser o novo presidente do Sindicato Rural lá de Uberlândia a partir do ano que vem, foi eleito nesse mês de dezembro, assume a entidade a partir do ano que vem. Ele já está aqui conosco por vídeo para conversar com a gente um pouquinho sobre as atividades agrícolas lá na região. Então seja muito bem-vindo, Tiago, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom dia a todos os telespectadores aí do site Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tiago, gostaria de começar parabenizando você, né, pela eleição aí junto ao Sindicato Rural de Uberlândia e queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo eleitoral para você se eleger e o que você está planejando tocar à frente da entidade aí para os próximos anos da sua gestão. Bom, a eleição do sindicato foi chapa única. Nós temos uma diretoria composta por 24 membros e que no início desse ano de 2020, a diretoria atual sugeriu o meu nome. Com licença. Desculpa. A diretoria atual sugeriu o meu nome para que desse continuidade ao trabalho dessa gestão atual, que é presidida pelo Gustavo Galassi. E então a gente começou um processo de sucessão, já ali para março, abril, e que ele acabou culminando numa situação de chapa única, né? E eu acho que isso foi importante para o sindicato, uma vez não tendo disputa de chapas, a gente consegue fazer uma composição de nomes de forma mais inteligente e menos política, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer a renovação de cerca de 50% do quadro da diretoria, e com isso nós conseguimos ter uma diretoria que representa a característica da nossa região, que é uma característica bem diversificada, né? Nós temos aqui na nossa região pecuária de corte, de leite, temos lavoura branca, milho e soja, nós temos a suinocultura, a avicultura, temos também reflorestamento e também o setor sucroalcooleiro também entrou há 10 anos atrás na nossa região e já tem tomado um porte significativo aqui na região, né? Então, o nosso objetivo frente ao sindicato rural é estar conectado com os produtores. Nós queremos que o sindicato esteja presente na vida dos produtores rurais, facilitando o dia a dia dos produtores, né? E a gente pretende ter os serviços e ter um braço dentro do sindicato para poder fazer uma folha de pagamento para o pequeno produtor, dar para ele assessoria jurídica, dá para ele assessoria no ponto de vista de assuntos relacionados ao meio ambiente, né? Então, a nossa proposta é, de fato, criar soluções para o dia a dia da vida dos produtores. E aí, Tiago, pelo que você acompanha, né, de todo esse ano de processo de sucessão que você comentou, quais seriam os principais gargalos, as principais dificuldades do produtor aí do município que precisam ser resolvidas, precisam ser as prioridades nos próximos anos? Olha, eu vejo a segurança no campo como o principal desafio. A gente tem visto na região do Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba um alto índice de furtos nas propriedades. A gente percebe que essa valorização do maquinário, né, se a gente for pegar aí, tratores aumentaram 70% o valor, equipamentos, então tudo isso dá uma liquidez muito grande em equipamentos que são roubados, que são furtados, e aumentou bastante, né? Então eu acho que o sindicato nós precisamos ter isso como, talvez assim, a principal missão, né? Juntar todos os sindicatos da região, o núcleo dos sindicatos,
pedir o apoio do município e pedir também, obviamente, o apoio do Estado, que é ele que tem o comando da Polícia Militar, para que nós possamos ter um plano de combate a todo esse furto, né? Em segundo plano, eu penso que o sindicato precisa facilitar a vida do pequeno produtor, né? Então, dessa forma, a gente pretende ter serviços, como, por exemplo, fazer a folha de pagamento, a gente dá uma assessoria jurídica, uma assessoria na ponto de vista de meio ambiente. Essa questão do meio ambiente é muito importante e a gente tem visto também em Minas Gerais autuações abusivas, né? Então, a gente pretende trabalhar junto ao governo do estado também para que os fiscais eles tenham um papel muito mais de orientação e depois, se for o caso, de autuação, né? E não é o que a gente vê. Os fiscais chegam já fazendo grandes autuações que são totalmente incompatíveis com a renda do produtor, né? Então, a gente pretende fazer um trabalho amplo nesse sentido de defesa dos gargalos que os produtores têm. Agora, Tiago, entrando um pouquinho mais nas lavouras, nas culturas aí da região, como é que foram os trabalhos de plantio dessa safra de soja aí em Uberlândia? O produtor teve dificuldades para implementar a sua safra ou foi um plantio tranquilo por aí? Olha, a gente teve um outubro péssimo de chuvas, né? Um novembro também que não foi bom, mas o dezembro, a chuva que não caiu em outubro e novembro resolveu cair em dezembro, né? Então, o que a gente percebeu é que as primeiras lavouras plantadas ali no início de outubro sofreram mais, né? E depois ela veio se recuperando, né? Agora, eu vi uma notícia ontem que 15% das lavouras de Minas Gerais de soja, na verdade, já há perdas, na verdade, consideradas de 15% nas lavouras de soja de Minas Gerais, né? Eu não posso dizer que isso representa Uberlândia, né? Mas a gente sabe que as primeiras lavouras sofreram e a gente sabe também que plantio esse ano ele deu uma atrasada, né? Isso é fato. E isso vai ter uma consequência muito grande na safrinha, né? A gente tem uma janela que a gente planta na nossa região milho até dia 1º de março e depois entra no sorgo. Então, a gente não sabe qual vai ser aí o apetite do produtor e a coragem dele de levar esse plantio até um pouco mais tarde, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com a produção de milho e sorgo. E aí, Tiago, diante de tudo isso, como é que foram as comercializações dessas próximas safras até o momento? Safra de soja, também a de milho segunda safra, o produtor já fechou bastante negócios, conseguiu preços bons. O que a gente pode falar dessa comercialização? Olha, a primeira coisa que tem que ser levada em consideração é que esse preço que está aí, né, a maior parte dos produtores não conseguiu se apropriar deles, porque já tinha vendido a sua safra antes, né? Então, as próximas lavouras, essa que está plantada agora, sim, a gente sabe de negócios realizados aí acima de R$ 100 a saca, né? Ouvi falar de negócio de 130, 120, né? E realmente a gente tem visto que o produtor já adiantou bem as suas vendas e tem compromissos já até para a safra de 22, né? E aí, Tiago, essa questão da falta de chuvas em outubro, também faltando chuva em novembro, como é que isso impactou a outra parte da agricultura aí do estado, a pecuária de leite, pecuária de corte, também sofreu impactos com essa falta de chuvas? Olha, eu posso dizer até por causa própria, nós somos produtores de leite. Em outubro, como eu disse, choveu muito pouco, então nós atrasamos o plantio em mais de 20 dias do milho, né, para a gente fazer silagem, e essa foi uma realidade da maioria dos produtores da nossa região. O milho sofreu muito em novembro, e ele estava numa situação crítica até que veio as chuvas de dezembro, né? Agora, uma característica interessante que há de ser considerada é que quando tem um solo também que está bem cuidado, é um solo que foi subsolado, né? Porque o produtor de leite, quando ele faz silagem, compacta muito a terra. Então, se ele tem um trato ali para
subsolar isso, e ele trabalha também com matéria orgânica, né? Isso ajuda a raiz a aprofundar. Então, quando tem um estresse hídrico, a raiz vai aprofundando, aprofundando, e quando vem a chuva, felizmente o milho consegue retomar, né, e voltar ao seu crescimento e dar até, às vezes, uma produção satisfatória. É o caso nosso lá, por exemplo, sofreu bastante, mas conseguiu recuperar, né? Então, a gente acredita que as perdas não vão ser muito grandes, né? E até porque o pessoal deixou para plantar mais tarde, né? A nossa preocupação realmente ela está muito em função do custo de produção, né, do produtor de leite, em função do preço da soja, do milho, né? Isso é louvável, obviamente, do ponto de vista do agricultor, mas há de se ter uma atenção importante em cima disso, né? Inclusive o produtor se organizar para poder fazer compras no momento adequado, porque senão ele corre o risco de pagar, além de muito caro, de não ter, em determinado momento, a oferta do produto que ele precisa. Tiago, essa é uma mudança que vem acontecendo nos últimos tempos e deve ficar cada vez mais forte, né? O produtor que precisa comprar esses insumos, ele precisa se planejar, fazer essas compras com antecedência, porque lá na frente, além de poder não ter produto, também pode encontrar preços bastante elevados, né? Com certeza. E é importante que o produtor tenha contato com as suas cooperativas locais. Em Uberlândia, por exemplo, nós temos uma cooperativa que é a Cotrial, presidida pelo amigo Vicente Nogueira, e que faz um trabalho fantástico. Inclusive, essa semana mesmo está tendo uma feira de verão, onde vão estar oportunidades lá de compra de milho, de soja, de ração, de DDG, de cevada, né? Então, assim, nós temos, graças a Deus, na nossa região, a oportunidade de comprar muitos subprodutos também, né? E isso ajuda no dia a dia demais do produtor, porque se ele depender só de milho e soja, realmente complica a situação, viu? Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor todo esse cenário daí da região de Uberlândia. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu quero dizer que o nosso objetivo à frente do Sindicato Rural é trabalhar sempre pela união da classe. A gente quer sempre valorizar o trabalho do produtor perante a sociedade, né? O produtor que sofre tanto no dia a dia, que sofre com o fator climático, que sofre com o pessoal aí do meio ambiente pegando no pé, né? Mas a gente precisa mostrar que o produtor hoje ele é responsável, ele trabalha com o pensamento de que precisa ser sustentável, precisa cuidar dos seus recursos naturais, né? O produtor sabe disso e há uma mudança de cultura muito grande no Brasil já em curso, né? E a gente precisa de mostrar isso cada dia mais para a sociedade e mostrar que o papel do produtor é um papel muito nobre, né? É um papel que além da gente estar produzindo alimento, nós temos que lembrar que alimento também é saúde, né? Se a gente não tem alimento de qualidade, nós não vamos ter uma população com saúde, né? Então, eu acho que o produtor rural precisa de ser cada dia mais reconhecido, incentivado pelo governo federal, realmente, com linhas de créditos, com condições de juros diferenciadas, né? A questão do seguro rural também é um negócio muito importante que a ministra tem trabalhado e a gente tem visto que as coisas têm caminhado para esse sentido, né? Então, acima de tudo, lembrar que o Brasil é uma potência agropecuária, né? É a nossa missão desse país de tamanho continental, de poder produzir e alimentar uma boa parte da população do mundo, né? Então, eu fico muito feliz de estar à frente de uma instituição tradicional, como é essa do Sindicato Rural, e um grande desafio de poder dar continuidade ao trabalho que tem sido feito aí pela gestão do amigo Gustavo Galassi e dizer que o sindicato está à disposição do produtor para o que precisar. Estaremos lá firmes e atuantes na defesa do produtor rural. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras e da produção rural aí de Uberlândia. Muito obrigado. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.
O Tiago Silveira, ele que será o novo presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. A eleição já aconteceu nesse mês de dezembro, mas a posse do Tiago vai ser no ano que vem, a partir de janeiro, e aí ele vai tocar a entidade para os próximos 3 anos. Tiago comentando com a gente os grandes desafios que ele enxerga para o setor agropecuário lá do município de Uberlândia. O primeiro deles seria prestar um auxílio aos pequenos produtores. Então, o projeto do Tiago é levar para esses pequenos produtores lá da região assessorias jurídicas, ambientais, fiscais, para ajudar em toda essa gestão dessas propriedades. E também, no segundo momento, focar as ações para tentar combater o alto índice de roubos e de crimes lá nas propriedades rurais da região do Triângulo Mineiro. Tiago comentando que os preços dos maquinários, dos equipamentos subiu muito, que aumenta a liquidez desses produtos que são furtados e são renegociados lá na frente. Então é preciso um plano de ação junto aí com os governos, com o governo municipal, o governo estadual, para tentar combater essa questão. Olhando para o lado das lavouras, o Tiago comentando que a soja foi plantada com dificuldades lá na região, o outubro com pouca chuva, novembro também chuva abaixo do esperado, mas em dezembro essa chuva toda que ficou atrasada retornou, caiu bem lá na região e aí ajudou a recuperar um pouco as lavouras. As primeiras áreas plantadas lá no mês de outubro devem sofrer um pouquinho mais, mas a expectativa é de que as demais áreas possam se recuperar depois dessas chuvas nesse mês. Tiago também comentando que essa mesma falta de chuvas também prejudicou bastante o milho silagem, que vai ser destinado aí para a produção de pecuária de leite, pecuária de corte lá do município, mas que, mais uma vez, também essas chuvas de dezembro ajudaram a recuperar um pouco essas lavouras. Então, o produtor deu um alívio olhando para suas lavouras depois dessas chuvas de dezembro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.